Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos iniciando mais um podcast aqui na comunidade Anunciame, nosso estúdio simples, mas com muito poder, porque vamos partilhar algo maravilhoso para você. Estamos aí dentro desse ano todinho, 2005, celebrando 40 anos da comunidade Anunciame. E trago uma pessoa muito especial para o meu coração, especial para Deus, porque o tema de que nós vamos debater hoje é a alegria de servir. A alegria de servir. Olha que coisa importante. Interaja conosco, convide outras pessoas a acompanhar. Eu quero já cumprimentar a minha querida irmã Anice de Cássia Nogueira. Deus te abençoe. A paz de Jesus, irmão Henrique, que alegria nós estarmos aqui para podermos partilhar esta alegria de servir a Jesus. Muito bem, primeiro fale um pouco da Anice. Quem é Anice? Onde morava? Onde nasceu? Olha que é uma história longa, mas vamos lá, né? O meu nome é Anice de Cássia Nogueira, né? Sou natural da cidade de Álvares Machado, interior aqui do estado de São Paulo. Sou a 8ª filha, né, do casal Maria Inácia e Hermínio. E estou aqui, né, para poder partilhar um pouco mais sobre a minha vida. Como foi a sua caminhada na igreja no início? Bom, Henrique, é importante, né, que todos nós tenhamos essa consciência. Graças a Deus eu tive uma avó, a avó materna, né, que desde pequena ela me ensinou o caminho certo para se seguir. Então, a minha avó, Dona Maria, ela que me ensinou a rezar, ela que me ensinou a fazer o sinal da cruz, né? Então, todo o papel assim de inserção dentro de uma vida religiosa, uma vida de fé, foi a minha avó materna, a minha avó Maria, hoje na glória de Deus, que me ensinou. Me lembro, né, que quando ela ia para a casa da minha mãe, aos finais de semana, eu que a acompanhava à Santa Missa. Então você praticamente nasceu no lar católico. Num lar católico, mas não praticante. Não praticante. Não, a minha mãe, né, ela era católica, mas ela não tinha essa vivência de fé. Quem tinha mais mesmo era a minha avó. Então ela que me levava para a missa, eu que a acompanhava às missas. A missa era às 8, 7 horas, lá estava a Dona Maria com o seu véuzinho, com o seu terço, juntamente comigo, para que nós pudéssemos esperar a porta da igreja abrir. A porta da igreja abria, nós íamos para um banco. Até hoje, quando eu vou na minha cidade, eu entro na igreja, né, na matriz, eu me vejo lá com ela, né, ajoelhada, e ali nós ficávamos rezando o terço até a hora que começava a missa. Que maravilha! E eu queria perguntar para você, né? Você lembra alguma coisa dessa caminhada já na fase adulta na igreja? Sim, Henrique. Participou assim de alguma pastoral? Eu não participei de pastoral, né? Sim. Eu sou mãe solo, né? Tive um filho com 16 anos, né? Através desse filho, eu fui resgatada novamente para a minha vivência de fé, porque depois de uma certa idade, na adolescência, a gente acha que a gente não precisa mais de Deus e vamos viver a nossa vida, né? Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, através do meu filho, eu fui resgatada novamente para uma vivência de fé dentro da igreja, inserida na igreja. Quis ser catequista, mas por ser mãe solteira, né, não me foi me permitido, porque aos olhos de muitos eu não era uma pessoa digna de estar dando catequese para as crianças. Você passou por esse preconceito? Passei sim. Eu passei assim por uma situação, Henrique, em que eu desejei ser catequista. E eu fui participar de uma reunião de catequista. E nessa reunião me foi tirado o livro onde estava lá, né, como deveria ser a catequese, e foi me dito: não, você não pode ser catequista porque você é mãe solteira. Né? Mas eu não desisti. Eu disse assim: eu não posso ser catequista, mas eu posso ser auxiliar. E assim eu fui entrando na igreja. Depois eu comecei a participar, né, do grupo de oração na minha cidade, de Álvares Machado. Isso, da Renovação Carismática, onde eu tive realmente uma experiência do amor de Deus, uma experiência com Jesus, uma experiência com o Espírito Santo, que transformou toda a minha vida, né? Então,
o meu despertar para uma vida em Jesus Cristo foi através da renovação carismática no grupo de oração Divina Providência na minha cidade, Álvares Machado. Isso mudou, então, a sua história? Mudou totalmente a minha história, Henrique, porque começou a dar sentido àquilo que eu vivia na missa, que eu vivia na minha participação dentro da igreja. E lá eu fiz seminário de vida, passei por processos de cura interior, né? Como todos nós, quando entramos na renovação carismática, o Senhor faz essa graça na nossa vida. Aí fiz o Encheivos, no Encheivos eu fui auxiliar, eu fui serva, eu fui formadora, já estava num caminho de evangelização, já saía como para pregar, né, junto com os irmãos lá da Diocese de Presidente Prudente, meu querido irmão Ivan, hoje na Glória de Deus, Amém. A Francis, e tantos outros que fizeram parte, né, dessa minha vida. Né? Tenho 2 pessoas que são muito especiais, aliás, 3 pessoas muito especiais para essa minha vida de fé, né, que é a Dolores, o senhor Antônio. Na época em que eu comecei a participar, eles eram coordenadores do grupo de oração, então eu os chamo de meus pais espirituais, são os meus intercessores até hoje. E também a minha amiga Sandra, né? São pessoas que estiveram junto comigo em todo esse processo, me acompanharam e me acompanham. São os meus intercessores que, quando eu preciso, eu, né, peço help, e eles estão lá orando e intercedendo por mim. São 2 pessoas, então, que entraram. 3 pessoas, né? Sim. A Dolores, o seu Antônio e a Sandra. Ai, que maravilha. Agora, diz uma coisa. Como é que você veio parar na comunidade Anuncia-me, a quase 900 quilômetros longe da sua cidade? Como foi esse processo? Esse processo aconteceu, né, através também, né, de participação de encontros da renovação carismática que acontecia na nossa diocese, onde você foi fazer, né, você foi conduzir, você foi pregar nesse retiro. E lá estava eu. Né, e você falava assim de Deus com um amor tão grande. Né, hoje eu até me emociono, porque cada vez que eu falo disso, eu vivencio aquele momento. E você falava de Deus assim num amor, e eu ficava olhando para você e falava assim, um dia eu vou falar de Deus da mesma forma com que esse homem. Você não me conhecia, eu também não te conhecia, nunca tinha visto você. E nesse retiro, né, num determinado momento, eu fui até a livraria, né, onde vocês expunham o material de vocês, e na hora que eu estava voltando para o meu lugar, você veio de frente e você simplesmente abriu o braço sem me conhecer e disse assim, vamos para a minha comunidade? Eu nem sabia o que era uma comunidade, mas naquele momento eu recebi esse chamado, né, começou no meu coração a abrasar esse desejo, e eu fui em busca de saber o que era a comunidade, onde era o carisma. Aí, como diz o povo, eu colei em você, né? Colei em você, e começou esse meu processo de caminhada, de formação, de discernimento, para saber realmente qual era a vontade de Deus na minha vida. Porque mesmo já servindo no grupo de oração, faltava algo, né? Faltava algo, eu tinha sede de algo, eu tinha desejo de algo. E quando as pessoas me perguntavam, eu falava, eu não sei, só sei que para mim isso aqui não basta. Tem algo mais. Olha que né? maravilha. Então, foi assim. Estou aqui já há 20 anos. E daí você pegou um avião e veio? Ah, sim! Claro que teve todo um processo, né? Como eu já disse, eu sou mãe solteira, né? Meu filho, na época que eu conheci a comunidade, ele tinha, acho que 12 anos, uma coisa assim. E eu vim para o encontro vocacional, né? Acho que foi no ano de 1998, 99, uma coisa assim. E o meu filho ficou na casa do meu irmão em São Paulo e eu vim para o encontro vocacional. Eu voltei daqui, né, de Guaratinguetá, desejosa realmente assim de ser Anuncia-me. E nesse encontro, eu me lembro que quando eu fui me despedir de você, você me disse assim, eu falei assim, agora é hora de voltar. Você me disse, você viu Jesus transfigurado. Chegou a hora de você descer do monte
e ver Jesus desfigurado na pessoa do irmão. Essa palavra também assim ficou no meu coração, e ela é um fundamento da minha vocação. Eu voltei para casa, conversei, né, com o meu filho, disse a ele do meu desejo, do meu sonho. O meu filho nessa época, sabe, assim, mesmo sendo de pouca idade, ele disse: mãe, o sonho é teu, não é meu. Então nós dois conversamos e disse a ele: então tudo bem, então eu vou me preparar, nós vamos nos organizar, na hora que você entrar na faculdade, na hora que você tiver um emprego, eu vou para a comunidade. Ficou assim. Era o seu plano. Era o meu plano, né? E o tempo foi passando, né? Mas eu nunca perdi o contato com a comunidade, né? Eu sempre me mantive. A partir de então eu comecei a receber formações da comunidade. Quando foi no ano de 1999, eu e meu filho, nós participamos de um retiro. Já estava, né, se aproximando um momento de eu dar um passo a mais. E nesse retiro eu pedi a confirmação para o Senhor de que realmente aquilo que Ele queria para mim. Mas eu falava para Jesus: mas eu não vou conseguir deixar o meu filho. Eu não vou ter força para deixá-lo. Era só amarra, né? Era. Né? Porque a minha vida, sabe, Henrique, a minha vida foi fundamentada no meu filho. A partir do momento em que eu me tornei mãe, né? Porque você se torna mãe desde a gestação, né? No nascimento, né? Desde a concepção. E minha mãe me disse assim: você vai ter que ser mãe. A minha mãe me ensinou a ser mãe. Sabe? Eu tive que assumir o meu papel de mãe. Eu tive que trabalhar. Eu trabalhava muito para sustentar o meu filho. E minha mãe, essa palavra para mim ficou assim como uma ordem: você vai ter que ser mãe. E eu abracei ela. Então a minha vida era centrada no meu filho. Eu trabalhava por ele, eu estudava por ele. Tudo que eu fazia é para que ele pudesse se orgulhar da mãe que ele tinha, né? Maravilha. Então eu fui caminhando nisso, e aí nesse encontro eu pedi para o Senhor uma resposta, porque eu disse: Senhor, eu não vou conseguir deixá-lo. E o meu filho sentiu também um chamado de vir para a comunidade. Isso já estava, né, já tinha se passado alguns anos de formação na comunidade. Quando foi no ano de 2004, meu filho resolveu vir ficar 15 dias na comunidade sozinho, né, sem a minha presença, para discernir também se era isso que ele queria. E no ano de 2005, em janeiro de 2005, nós dois viemos para a comunidade, não de avião. Não tinha? Vieram do quê? De ônibus? Nós viemos de carona num caminhão que transportava batata doce de uma pessoa conhecida, né? Pegaram carona? Pegamos carona e nós viemos. Em janeiro, dia 31 de janeiro de 2005, iniciou-se a minha vida como membro vida da comunidade Anuncia. Que maravilha. Então aí você ficou? Eu fiquei. Quando o meu filho veio também, só que quando foi em setembro, ele discerniu que não era a vocação dele. Quase 9 meses. 9 meses. Eu costumo dizer que foi 9 meses de uma gestação mais madura. Porque quando éramos só nós dois no mundo lá fora, eu tinha que trabalhar. Então a gente tinha um contato, nós dois temos assim um elo muito forte, né, entre mãe e filho e amigos. Só que eu não tinha tempo, porque eu tinha que trabalhar. Eu tive que sustentá-lo, né? E nesses 9 meses nós tivemos a oportunidade de uma convivência, né? Então foi o nascimento emocional entre mãe e filho. Que parou, né? Parou o trabalho. Parou o trabalho e nós tivemos esse tempo, nós tivemos essa graça, né? E depois de 9 meses o meu filho resolveu ir embora, né? E eu brinco dizendo que ele quis se livrar de mim e o fundador caiu direitinho. Ele disse: não deixa minha mãe embora porque ela é vocacionada, né? Foi que ele me pediu. E aqui estou. Muito bem. Agora me diz uma coisa, Nice. Durante todo esse tempo, você está falando que está 20 anos na comunidade. 20 anos, fiz esse ano. Você veio para morar em que local? Quando eu cheguei na comunidade, nós morávamos num apartamento, né, Henrique? Nós morávamos num apartamento aqui na cidade de Guaratinguetá, eu e mais 2 meninas que já estavam na comunidade. Seu filho, né? Isso. Tá.
Você acha que essa separação, vamos chamar assim, dele voltar para casa, não deixa minha mãe embora porque ela tem vocação e você ficar, ele cresceu? Sim, com certeza ele cresceu, eu também cresci. E eu te digo uma coisa, Henrique, foi Deus. Foi um agir de Deus, porque veja bem, uma mulher que se torna mãe sozinha, que tem a vida centrada no filho, de repente esse filho vai embora e ela fica? Eu digo para todo mundo, só pode ser Deus, porque humanamente eu não sei como explicar a força que eu tive para ficar. Porque não tinha mais casa para ele voltar, ele voltou para casa da sua irmã, parece, Isso, né? Então imagina assim, ó, aquela mãe que sempre trabalhou para que o filho pudesse ter uma casa, para que o filho tivesse as coisas dele, sempre, sempre, sempre. De repente, ele tem que voltar desamparado. Financeiro, emocional. Como se ele caísse no chão. Exatamente. E ele levantou. Exatamente. Só que daí eu fico olhando assim e falo, não, só Deus para me ter dado essa força e essa coragem, porque humanamente eu não teria forças. Diz uma coisa, o que ele faz hoje, o que ele já é casado, né? Sim, hoje meu filho já vai fazer aí 38 anos, né? Eu já tenho netos, ele é casado, graças a Deus ele também tem uma vida cristã muito ativa, ele também é missionário, né? Ele é membro da comunidade Aliança da Misericórdia, ele e sua esposa, e estão lá educando também os meus netos na fé. Diz uma coisa para mim, o que mais te marcou nessa missão aqui? Olha, são vários fatos, sabe, irmão Henrique? Vários fatos mesmo que nós vivenciamos juntos. Na missão não só aqui na comunidade, mas na missão fora. Eu vou citar uma missão fora, né? São muitas, mas eu vou citar uma missão assim que realmente assim me marcou e falou assim, não, é Deus operando, é Deus agindo. Nós fomos para uma missão, não recordo exatamente a cidade, né, onde nós estávamos indo, e você saiu daqui com muitas dores no braço, você não conseguia mexer o seu braço. E era justamente o braço em que você segurava o microfone. E nós tínhamos uma missão de um final de semana, começava no sábado de manhã e terminava no domingo à tarde. E nós não sabíamos como ia fazer, devido a essa situação. Para dirigir estava difícil, mas nós fomos, você foi, e eu estava junto. Só que chegando lá, a partir do momento em que você pegou o microfone, abriu a palavra, começou a falar, sumiu a dor. Esses fatos ficaram assim marcados em mim, por quê? Pela fidelidade ao seu chamado. E quando me vem a preguiça espiritual, eu me lembro, não. O meu fundador já viajou com dor no braço, com dor no pé, com cólica de rim, e eu não posso me abater pela preguiça. Então, esse foi um dos fatos muito importantes. E a coisa mais linda na missão, anuncia-me, é na simplicidade em que vai sendo conduzida, né? Nós costumamos brincar com você e dizer assim, que você vai mexendo, né, aos poucos com o interior da pessoa, pelo poder da palavra. Então, a pessoa ri, a pessoa chora, e a pessoa, no final, fica transformada pela graça de Deus. Amém, amém. Né? E um fato assim que aconteceu comigo aqui na comunidade, assim que eu pude assim sentir realmente a presença de Deus e falar assim, não, é o Senhor que está comigo. Foi numa época em que nós passamos aqui por uma ceifa, né? Eu e você ficamos praticamente sozinhos aqui na chácara, aqui na comunidade, por quase um ano, né? E teve uma vez em que você foi para a missão e eu fiquei sozinha, né? Fiquei o final de semana sozinha. E me abateu uma solidão. Mas aquela solidão doída, aquela solidão, sabe assim, que eu falava, eu não vou aguentar. Meu Deus, eu só falava, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Eu saí, tem um pomar aqui, tinha uns banquinhos, né? Naquele pomar, eu sentei ali, fechei meus olhos e disse assim, Senhor, se o Senhor realmente quer que eu fique, e se o Senhor está aqui, me dá um sinal. Estava um sol maravilhoso, o céu estava sem nuvem, de repente veio uma nuvem e cobriu o sol.
E me deu uma paz tão grande, mas tão grande, irmão Henrique, que a partir daquele dia eu falei, eu nunca mais estou sozinha. Eu nunca mais, independente de onde eu esteja, o Senhor está comigo, né? Então foi um momento assim de profunda intimidade mesmo, né? E da manifestação do poder de Deus na minha vida, no meu chamado, na confirmação daquilo que Deus quer para mim, porque eu sou escolhida, eu tenho essa certeza no meu coração, sabe? É algo que a gente não consegue explicar, não é verdade? Não tem explicação, é. Não tem explicação, mas a gente tem certeza disso. E é interessante você falar isso, porque foi mesmo quase um ano que nós ficamos só nós dois, a ponto de dizermos entre nós, acabou. Eu precisava ficar aqui com você, não podia te largar sozinha. Então nós fomos ao bispo Dom Damasceno, Dom Raimundo Damasceno, e falamos isso para ele. E qual foi a resposta dele? Enquanto houver um membro, a comunidade não se acaba. Vocês vão morrer? Não. Espero que não, né? E nós continuamos depois das coisas. Foi um grande tempo de poda, de aridez, de deserto, para a gente realmente encontrar sinais, como você encontrou nessa nuvem. Sim. É aqui. Deus está falando comigo. Né? A gente não ficava só no chororô da parte humana. A gente via a graça acontecendo ao nosso redor, né? Sim. Agora, irmã Nice, servir exige uma entrega total, né? Nós sabemos disso, como Jesus disse. Se alguém quiser me servir, renuncie-se a si mesmo. E exige muita renúncia, a gente sabe disso, como você já disse aí. Como é viver essa missão com amor total, sem reservas? Sem esperar nada? Quando eu comecei, né, quando eu cheguei na comunidade, nós tínhamos toda uma formação, né, para vida em comunidade, sobre o carisma, sobre a missão, sobre a espiritualidade da comunidade. E numa das formações sobre renúncia, você disse assim: tenham no coração de vocês. Se a renúncia for maior do que o amor, você não vai suportar. Mas se o amor for acima da renúncia, você vai suportar. Então, como é que eu vivo essa renúncia? Veja bem, a minha família está a 860 quilômetros daqui. Os meus amigos, as pessoas que eu tinha contato, não são daqui. Eu não sou daqui. E não é somente assim, as coisas materiais que eu deixei, porque eu tenho no meu coração que as coisas materiais se conquistam, mas são as afetivas, né? Que com o passar do tempo, se você não tem contato, elas vão não é que vão acabando, vida, vão né? seguindo, vão diminuindo. Então, o que faz com que eu me mantenha firme na minha renúncia, na renúncia de estar perto dos meus familiares, é crer na palavra de Deus, é crer naquilo que Jesus nos diz. Cuide dos meus, que eu cuido dos seus. Na renúncia interior, que é a maior delas, né? O morrer para mim todos os dias. E você que me conhece há mais tempo, sabe o quanto eu preciso dessa graça, né? O morrer para mim, morrer, renunciar às minhas vontades, renunciar muitas vezes ao meu mau humor, à minha irritabilidade, à minha impaciência. Como é uma luta. Mas eu tenho isso no meu coração. O amor tem que ser maior. Então, quando eu vejo que eu já mando uma mensagem para mim mesma. Anice, o amor tem que ser maior. E assim eu vou vivendo, né, com alegria. Porque através da renúncia, Henrique, a gente não perde, a gente ganha. Quantas coisas eu ganhei? Material? Não. Graças a Deus eu não tenho nada. Louvado seja Deus. E ao mesmo tempo tem tudo. Mas eu tenho tudo. Principalmente, Henrique, é essa certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. Irmã Nice, a gente sabe, eu ia perguntar para você, mas a gente vive isso com tanta força que a gente não sabe explicar e as pessoas também não entendem. Vocês são loucos, né? Você disse que tem 20 anos. Eu estou com 41 de transformação de vida e 40 anos na comunidade. Sim. Né? Tive que renunciar a muita coisa sem precisar deixar a família, mas a opção maior foi Deus. A ponto da Eliane, minha esposa, perguntar:
Você quer ficar comigo ou com Deus? Eu falei, vou ficar com Deus, porque com Ele eu cuido de você. Sem Ele não tem jeito. Mas eu perguntaria para você, a gente sabe, a pergunta é, de onde vem essa força? Vem da palavra de Deus. Exatamente. Você abriu a Bíblia numa citação bíblica do programa, gostaria que você lesse, repetisse para nós e para todos que estão nos ouvindo, vivendo, a força da palavra de Deus. Essa palavra, sabe, Henrique, ela também é um alicerce do meu chamado, né, da minha vocação, da minha entrega, né? É o Salmo 85, versículo 11. Salmo 85, versículo 11. Onde está escrito: ensinai-me vosso caminho, Senhor, para que eu ande na vossa verdade. Dirige meu coração, para que eu tema o vosso nome. Todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é rezar essa palavra, né? É orar com essa palavra. Ensinai-me, Senhor, o vosso caminho, para que eu ande na vossa verdade. Dirige o meu coração, Senhor, para que eu tema o vosso santo nome. Porque quando nós tememos o nome do Senhor, nós temos forças para lutar contra o pecado que habita em nós. Amém. Amém? Irmã Anísia, a gente sabe, e os outros precisam saber, você não veio para ser cofundadora, e a cofundadora era Maria José Aires da Silva. Ela faleceu, né, muito prematuramente, com câncer, e você veio anos depois, e foi assumindo um papel de carisma, vivendo o carisma, enchendo o coração de amor, e vendo as coisas acontecer pela graça de Deus. Hoje você ocupa esse lugar, a cofundação dessa obra, a continuidade do carisma. Então eu pergunto para você o seguinte, na sua caminhada, como é que você percebe ou percebeu a alegria de servir sendo instrumento de Deus na vida de muitas pessoas que você nem conhecia? Perceber assim que você é um instrumento de Deus na vida das pessoas. É que quando uma pessoa vem até nós, muitas vezes ela vem acabada, né? Arrebentada, né? Como nós também já fomos. Nós também somos ainda, né? Nós, graças a Deus, aqui na comunidade, a gente tem essa graça de um ter o outro para dar uma segurada, né? Mas a pessoa vem, você acolhe, você conversa, você ora, e de repente passa um tempo, você encontra aquela pessoa e ela fala assim: você nem imagina como é que eu estou agora. Uhum. É tão lindo, né? Tem um jovem que sempre... Eu mantenho contato com ele, mas quando ele veio, ele estava assim com problema no relacionamento, com namorada, tava todo aquele conflito, sabe, interior, tal, não sabia o que fazer. E a gente foi conversando, a gente foi orando, né? O relacionamento acabou e a partir do momento em que houve, sabe, essa ruptura daquele que ele estava apegado, Henrique, ele está tendo um momento maravilhoso de experiência com o Senhor. Maravilha. Sabe? Então isso, nossa, isso é uma alegria muito grande, né? Tive com ele essa semana, ele dizia assim: irmanice, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? Eu estou participando disso, eu oro, é tudo que eu vou fazer, eu peço que o Espírito Santo me conduza. Eu sempre lembro da senhora falando: peça o Espírito Santo, peça o Espírito Santo. Então, essa alegria de ver que a pessoa, ela não está se transformando aqui, mas é aqui, ó. Internamente, coração, né? Na sede onde habita Deus. Amém. Isso é lindo. Amém. Para você que está acompanhando o podcast Viva a Fé, com a irmã Anice de Cássia, que é a cofundadora da comunidade consagrada, você pode entrar em contato conosco, mas eu queria convidar você a compartilhar com mais pessoas para que tenham acesso a esse podcast também. Irmã Anice, como é que nesses anos todos, como é que foi para você acompanhar o crescimento, se é que cresceu, a missão Anuncia-me? Com maturidade. Durante todos esses anos que eu estou aqui, é importante que eu diga, né, Henrique, que eu fiz 5 anos de caminho vocacional. Foi importante. Foi muito importante porque no momento em que eu disse sim, eu tinha certeza daquilo que Deus queria para mim.
E quando você começa esse caminho de vida consagrada, muitas vezes você vai, né, no oba-oba, na euforia e tal. Mas hoje eu vejo com maturidade, o crescimento da comunidade no CIMI, na sua missão, ela tem uma maturidade. Por que eu digo assim, maturidade? Conforme ela acontece, ela edifica. Ela não é uma missão que passa, mas ela é uma missão que marca. E essa é a grande diferença da missão Anuncia-me. Em muitos lugares em que nós vamos, assim, em missão, é tão bom reencontrar os irmãos, e em muitos lugares nós ouvimos o seguinte: senhor Henrique, é o senhor? Sim, sou eu. O senhor lembra de mim? Né? Ah, sim, né? Lembro e tal. Mas a gente sabe, né, que são muitas pessoas, e a pessoa diz assim: aquele retiro que eu participei com o senhor há não sei quantos anos atrás mudou a minha vida. Então, a missão Anuncia-me, durante esses anos, ela foi tomando forma no seu carisma, na sua espiritualidade, no seu jeito de ser, porque ela tem uma forma própria. Nós não fazemos aquilo que os outros fazem. Nós vivemos aquilo que o Senhor suscita. Exatamente. Essa é a diferença. Então, eu posso dizer com certeza, a missão Anuncia-me está numa fase de maturidade. E o que você espera para o futuro dessa obra? Se for para a honra e glória do Senhor Jesus, muitos membros, né? Nós vocacionados, né? Membros vocacionados, seja vida, seja aliança. Até aproveito para você explicar isso. O que você tem a dizer para aqueles que têm vontade, mas estão ainda amarrados, não se colocam a serviço, né? O que você tem para dizer para eles? Das dúvidas, dos medos? Que em frente, né? Se é um trabalho fora, se é uma profissão, uma mudança de cargo, a gente não tem medo. Mas quando se fala de uma vocação para ser de Deus, para ser do Senhor, muitas coisas tentam nos barrar. Então, primeira coisa é a gente ter a coragem, tem que ter coragem, sabe? Por isso que Paulo diz, né, que o reino do céu será dos violentos. Não é daqueles que saem matando aí. Não. Violentar contra você mesmo. Você mesmo é ter essa coragem, essa audácia, essa confiança de que seja o que for que Deus tem para nós, jamais será um tempo perdido. E o próprio Jesus disse, né? Coragem. Não tenho medo. Eu venci o mundo. Né? Então, primeiro eu vejo a coragem, sabe, Henrique, para enfrentar esse medo, esse conflito interior. E a confiança de que Deus jamais vai nos desamparar. Amém. Ele não vai nos colocar numa situação que vai ser para nossa destruição e para a infelicidade dos nossos. Não. Eu sempre ensinei para vocês que se Deus te chama, não tenha medo da retaguarda. Ele cuida. Ele cuida dos pais, dos irmãos, né? A gente começou a olhar, temos problema que estamos no mundo, mas nenhum problema assim que rompe a vida, nada disso. Ele cuida, né? Ele cuida, né? A mão poderosa de Deus está sobre todos aqueles que o temem. É o maior prêmio que eu vejo que Deus dá para o nosso chamado, que a gente joga e não é fácil, porque quando você consegue superar medos e tudo, vem coisas de fora para te desanimar, né? Mas você olha para trás na família, nos amigos, Deus vai te usando para mudar os amigos, as amigas, vai cuidando da família, simplesmente. Ele não dá coisa material, mas dá paz. Agora é o seguinte, para as pessoas, e explicando agora a comunidade Aliança, que estão nos vendo e ouvindo, até alguns pai e mãe que estão vendo, algum jovem, que deseja conhecer o caminho vocacional, como deve fazer e que ponto que chega a isso? Primeiro, você pode entrar em contato conosco, né, através, né, do nosso WhatsApp, através das redes sociais, para que nós possamos iniciar esse caminho de conhecimento, né, que nós chamamos, né, de aspirantado na nossa comunidade, onde você vai conhecer sobre o carisma, sobre a missão, sobre a espiritualidade, para que você se identifique com o que nós vivemos hoje. Então, primeiro ponto, entre em contato. Dê o primeiro passo, que é o contato. Queira receber essas formações, que são as essenciais. Sabe por quê, irmão Henrique? Se eu não me identificasse com o carisma,
com a missão e com a espiritualidade, eu não estaria aqui. Você pode ser vocacionado, mas não na comunidade. Na comunidade Anuncia-me. Então, esses são os 3 pilares essenciais para você conhecer. Você pode estar entrando em contato, recebendo essas formações que nós enviaremos por você. E até podemos dizer assim, conforme for o teu caso, se estiver livre, venha ficar uma semana, 10 dias, observar no local, para você sentir isso. Eu ia falar sobre isso agora, para que você venha conhecer a vivência, né? Que daí já é um outro passo, né? Assim, eu vou conhecer, vou saber como é que eles vivem. Porque nós não somos anjos, né? Não. Não, nós não somos anjos, nós somos pessoas. E você vai Porque ver... eu acho que anjo não cai tanto como nós caímos. Então, venha conhecer a comunidade, o espaço dela, a forma com que ela vive. E vamos caminhando para um outro passo na comunidade que nós chamamos de postulantado. Aí já é uma fase em que você já pode estar se preparando para deixar a sua casa e vir fazer a experiência por um ano, para realmente... não, é isso mesmo que eu quero viver, eu quero me entregar ao Senhor na comunidade Anuncia-me. Tudo isso com acompanhamento. Você terá uma formadora que irá te acompanhar, irá dar as formações e, é claro, conosco também, né, nesse processo de formação e de conhecimento da comunidade Anuncia-me. Depois você vai passar para um passo que é o noviciado e o último é a consagração. A nossa consagração não é uma consagração perpétua. É temporária. É temporária, né, conforme o documento, levita e consagrada. Nossa consagração é de 3 em 3 anos. Nós renovamos essa consagração de 3 em 3 anos. A primeira consagração é de 1 ano e depois, consecutivamente, de 3 em 3 anos. E quero aproveitar para dizer uma coisa que eu sempre falo para a comunidade. Talvez você esteja agora desempregado, você não esteja namorando, embora queira namorar, nem o rapaz nem a moça. Quando acontece de Deus chamar você, o demônio entra na jogada também. Vai te arrumar uma namorada, vai te arrumar um namorado, vai aparecer um emprego, para tirar você de ser um instrumento de luz no projeto de Deus. Não é isso? Exatamente. Nós precisamos ter discernimento. Bastante discernimento e ter essas pessoas próximas, sabe, Henrique? Pessoas de fé que possam estar orando com você, sabe? Partilhando, te motivando, né? Porque teve muitas pessoas que achou que eu tinha surtado, né? Você surtou. Porque eu já tinha já tinha minha casa, tinha meu filho, né? Já tinha meu trabalho, tinha um escritório de contabilidade, então minha vida estava, vamos dizer assim, mais ou menos já encaminhada, né? Eu poderia ter crescido muito mais na minha profissão. Então eu disse assim, chega, pronto, parou. Então surtou, coloca, né? E por muito tempo, alguns amigos, né, pessoas mais próximas e até da família, achavam isso. Pronto, fizeram uma lavagem cerebral da minha irmã. Hoje você cuida da nossa documentação como trabalho, que é uma missão também, e tem um trabalho maravilhoso que você se formou aqui como assistente social, formou aqui, né? Sim. E hoje você cuida de um projeto social com mais de 30 crianças e suas famílias. Isso é maravilhoso. Ah, Henrique. A minha primeira carta no ano de 2000 para a comunidade, né? Eu coloquei isso. Porque eu sentia que aquilo que Deus havia feito na minha vida, me ensinado, me forjado, a dar ao meu filho dignidade, responsabilidade, de zelar pela saúde física, emocional e espiritual dele, eu tinha que retribuir de alguma forma. A minha primeira carta que eu mandei para a comunidade, eu dizia que nós íamos morar num lugar onde tinha bastante grama e girassol. Aqui a gente planta o girassol, mas os pássaros comem, mas a gente tenta. Mas que eu gostaria muito de trabalhar com crianças, porque esse era o meu sonho, eu nunca me esqueço. Eu me lembro da carta, eu sei exatamente onde eu coloquei a linha que eu coloquei isso. Passou-se os anos, mas Deus me deu a graça de estudar, de fazer a faculdade que eu sempre quis fazer, quando eu estava no meu trabalho, na minha cidade, no mundo,
As pessoas falavam para mim, você tem que fazer uma faculdade de direito, você é contadora, tem que ter... Eu sempre dizia, eu jamais vou fazer uma faculdade que eu não quero. Eu não quero. Para mim, o meu trabalho era para minha subsistência, mas não era algo que me fazia feliz. Agora, o trabalho com as famílias, com as crianças, eu ganho uma força. Eu ganho uma força. Né? Nós sabemos da nossa dificuldade para manter esse projeto. Mas eu sempre digo para as mães, sabe, Henrique? E para as crianças, vai dar tudo certo. O Deus que eu sirvo, Ele é fiel. Ele vai providenciar. Esse ano, então, glória a Deus, a gente está, né, assim, sem ajuda nenhuma. E nós tivemos a reunião e eu falava para as mães que a minha maior dificuldade naquela reunião era dizer, esse mês nós não temos a cesta básica. Foi difícil. Porque eu conheço a realidade, sei o quanto precisam. Mas eu dizia para elas, vai dar certo, nós vamos conseguir. E isso é uma força tão grande que não me deixa desistir, sabe? Amém. E todos os finais de ano eu vou para a capela e falo, Senhor, se é o último ano, o Senhor não manda nenhuma criança, porque o Senhor me conhece, se o Senhor mandar uma, eu não vou parar, então eu preciso... Esse ano vieram 20, veio 35. Não, esse ano, Henrique, eu não sei, até disse para você que eu não sei o que Deus quer. Porque nós estamos aí, né, praticamente com 40 crianças. Não é brincadeira, sem ajuda nenhuma, né? E nós estamos com quase 20 na fila de espera. Então, todos os dias eu pergunto para Jesus, Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, a minha vontade humana é abraçar todas as crianças. Mas o Senhor sabe, eu não posso ser irresponsável. Mas eu pergunto para Ele, o que o Senhor quer? Estamos aguardando o benefício. Porque para mim, sabe, irmão Henrique, o projeto social não se fundamenta somente na área social. Eu sei que através desse trabalho, Deus vai suscitar vocações. Eu tenho essa certeza no meu coração. O Senhor vai suscitar vocações para anunciar. Amém. O Senhor vai cuidar do coração dessas crianças para que elas amem essa obra assim como nós amamos. E outra coisa, né, Anice? A gente olha a história de todo o sacrifício que a gente passa, de ver pessoas, crianças que passaram por aqui, que mandaram foto, que entraram na Polícia Militar, fardados, alegres, mandaram a foto quando cresceram, foram embora e cresceram. Outro que entrou na Escola Especialista Aeronáutica e tantos outros, né, que foram aí evoluindo. Então isso nos dá alegria, que não importa a quantidade, importa o que estamos fazendo para o futuro delas. É o que nós estamos semeando, né, Henrique, verdade. no coração delas. Com todos que participam aqui, a gente faz um bate-bola. Ai, meu Deus. Pergunta e responderemos. Irmã Anice, se puder, numa palavra só, um sonho. Um sonho? Ai, meu Deus, são tantos. É ver essa obra crescendo, com mais irmãos que abracem a fé conosco. Amém. Um hobby. Ler. Não fala que é torcer pro Corinthians. Também, tá? Um hobby. Ler. Você gosta. Um livro. A Bíblia. Mas fora a Bíblia. A Bíblia. Ultimamente, Henrique, eu não tenho, sabe, assim, lido outros livros. Você lê, mas não... A Bíblia é o seu livro de cabeceira? Eu gosto muito de ler a Bíblia. Um desafio. Um desafio. Meu Deus. Pode ser fora ou dentro de você mesmo, né? É vencer a mim mesma. É um desafio. É um desafio diário. Agora, numa palavra que te descreve. Perseverança. Aleluia, glória a Deus. Se tiver mais alguma coisa, coloque para nós, ou então agora se dirige a todos que estão nos vendo. Vai aparecer, tá aí o nosso WhatsApp para sua vocação também. Vamos ter aqui um carinho muito grande de abraçar você que venha fazer experiência. Mas qual é o recado que você deixa no final desse podcast? Primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela graça que Ele me concede de poder servi-lo.
na minha miséria, na minha pequenez, mas eis-me aqui. E dizer a todos aqueles que nos acompanham: confie no Senhor. Confie, coloque a sua vida realmente nas mãos do Senhor, porque Ele haverá de cuidar, de zelar, de proteger, de corrigir, de exortar, de orientar a sua vida, não para esse mundo, porque aqui nós estamos de passagem, mas para o lugar onde Ele tem reservado para mim e para você, o céu. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não deixe que as vozes externas sufoque a voz do Senhor que diz a você: este é o caminho. Amém. Se abandone, confie e Ele proverá em todas as suas necessidades. Amém. Amém. Irmã Anice, uma gratidão muito grande pela sua presença, né? Saiu dos seus afazeres para vir gravar esse podcast. Que Deus abençoe muito você, ocupe o seu espaço, porque Deus confia em todos nós, mas Ele tem um projeto na comunidade que já está em execução através de você. Que Deus te abençoe muito e essas bênçãos recaem sobre o seu filho, suas irmãs, seus parentes todinhos. Amém, Henrique. Obrigada por essa oportunidade de poder testemunhar a minha fé e o meu servir na comunidade Anuncia-me. Deus abençoe a você também. Amém. Gratidão para você que acompanhou conosco, convida mais pessoas a assistir e entre em contato. Estamos esperando você. Aliás, viva a fé! E é isso que nos emociona. Muito obrigado.